Aqui de novo estar com vocês aqui em mais um react. Dessa vez eu vou assistir com vocês junto um trecho que eu não assisti, mas ultimamente eu assisti muitos podcasts com comunistas, né, web comunistas, como vocês queiram chamar, né, um pessoal bem legal conversando com pessoas nada a ver, que é tipo o Monark, né, que é uma pessoa completamente malucada das ideias, né, a gente sabe que ele tem problemas da cabeça, que ele é dodói, ele tá aqui nos Estados Unidos refugiado do Alexandre de Moraes, mas eu quero assistir com vocês e quero saber o que vocês acham, eu quero só ter surpresas, porque hoje é o dia das surpresas. Vamos lá. Vamos ver aqui, porque eu não tenho tanta paciência de ficar vendo 3 horas de um cara berrando e falando sempre a mesma besteira, mas eu quero ver o que eles vão falar, porque diz que isso aqui deu treta lá no Inteligência Limitada, deixa eu ver. Pergunta aqui ao Monark. Pergunta Recentemente, a aqui, filha do Roberto Monark. Justus recebeu ameaças graves na Recentemente, a internet. filha do Roberto Na sua Justus visão, recebeu qual ameaças deve ser graves a na função do internet. Estado nesses casos? Na sua visão, Proteger qual a deve ser a liberdade de função do expressão Estado nesses irrestrita. casos? Mas que merda é essa? Por que botou isso? Ai, não acredito. Eu desativei. Enable. Ah, ainda bem. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos assistir aqui no Inteligência Limitada um corte de um react aqui do Monark com Humberto Matos, que ele é um historiador comunista e tal, que tem um canal, ele é bem inteligente, ele sabe muita coisa, né, enfim, de política brasileira, de situação também com relação à história, enfim, tem background, né, e o Monark que é um garoto, né, que tá aqui. Eu digo um garoto, mas ele já é velho, não é tão garoto assim. Ele fugiu do Brasil porque não queria ser prego, né? Na verdade, ele incomodou muito o STF, ele incomodou muito com aquelas falas dele problemáticas sobre nazismo e tudo mais. A gente sabe que foi bastante ruim para a carreira dele no Brasil. Ele perdeu o maior podcast do Brasil, então tá vivendo aqui com loucuras na cabeça e a cada podcast que ele chega, ele fala mais besteiras do que o outro. Esse eu não vi, eu quero ver com vocês. Diz que foi uma polêmica que todo mundo agora ultimamente está perdendo, né? Tem do Durante também, que perdeu lá nos Três Irmãos a cabeça. Esse eu assisti, realmente, eu assisti mais para ouvir o que o Durante falava, mas ele chegou a destrambelhar no final, o Monark despirocou e ele fica fazendo ad hominem todo o tempo. Então quero saber se ele tem alguma nova estratégia agora para irritar as pessoas, além do ad hominem, que é só o que ele sabe fazer, porque ele é uma pessoa que não tem nenhuma materialidade em nada. Então, vamos lá. Pergunta aqui ao Monark. Recentemente, a filha do Roberto Justus recebeu ameaças graves na internet. Na sua visão, qual deve ser a função do Estado nesses casos? Proteger a liberdade de expressão irrestrita ou intervir para coibir ameaças e proteger a integridade das pessoas? Tá por dentro do que aconteceu no lance da guilhotina lá? Era um professor. Olha, cara, eu sou favorável à liberdade de expressão sem ameaça de morte, entendeu? Mas para ser considerado uma ameaça de morte verdadeira, você tem que ter os meios para fazer essa ameaça acontecer, entendeu? Por exemplo, se você está você está no Uruguai, sei lá, você está em Santa Catarina e você faz uma ameaça a alguém no Nordeste, por exemplo, na Bahia, e você não tem os meios de executar essa ameaça ou realmente uma intenção real, eu não acho que você deva ser punido por divulgar, falar assim, que alguém quer morrer e tudo mais. Eu não acho uma boa coisa, eu não faria isso, entendeu? Agora, se a pessoa tem a capacidade de executar o que ela está ameaçando fazer, ou, por exemplo, se há uma intencionalidade real, um preparo, e a polícia está observando isso, eu acho que cabe à polícia intervir e impedir. Gente, ameaça é ameaça, não importa. Ela pode, né, tudo bem, né, o Justus não é flor que se cheire, né, um cara xarope que ficou falando que era normal 15 mil pessoas morrerem na pandemia, mas assim, a criança não tinha que ter sofrido essa ameaça, né, mas assim, enfim, eu acho que há lugares que as pessoas colocam, há mundos diferentes, infelizmente, né, de uma burguesia que quer mostrar ostentação e tudo, e faz disso um comércio, um dinheiro, e às vezes usam os filhos para isso, né? Mas essa história foi inaceitável de mandar uma criança morrer ou matar essas pessoas, e não sei. Eu não entendo direito, eu só sei que eu acho que é errado, e o que o Monark tá falando não tem nem nada a ver, porque ameaça é ameaça, a gente sempre leva como sério, até porque a justiça nunca vai ficar fazendo, né, assim,
passada de pano para saber se é ou não é. Se a pessoa tem vontade de fazer, ela vai fazer independente dos meios. Ela tem as duas mãos e ela pode fazer o que ela quiser. Então, isso aí que ele está falando, no sense at all. De um atentado, caso se prove concreto, entendeu? Eu acho que se a pessoa ameaça, eu acho que a polícia poderia fazer uma análise para ver se é uma ameaça crível, ficar de olho na pessoa. Se ela tomar passos para concretizar esse tipo de ameaça, aí sim a gente pode invocar o poder do Estado para ele impedir que essa pessoa conclua o que ela está planejando, né? E aí ela pode ser punida pela lei. Humberto? Não, eu não defendo essa ideia de liberdade de expressão irrestrita, porque eu não defendo a liberdade de expressão para cometer crime, tá? Então, assim... Não quer dizer nada, cara. Crime é qualquer coisa que o Estado decide que é. falar, Monark, tá falando até agora... Monark, deixa só ele... Eu comecei a falar, ele não deixa eu falar, Você não pode responder um argumento não, bichão? Então, mas Eu não deixa... posso argumentar com você. Mas, ó... Vem fazer eu calar a boca, Mas, imbecil, cara. peraí, calma. Vem aqui, faz eu calar minha boca. Peraí. Muta os dois. Só deixa... Peraí. Muta os dois para explicar. Não! Ó, tá mutado? Vocês estão mutados. Gente, vocês estão mutados. Peraí, os dois estão mutados agora. Os dois estão mutados e ninguém tá ouvindo o que vocês estão falando. Eu só queria pedir o seguinte, Monark, ele só precisa começar antes de você intervir. Aí você pode intervir como ele intervém também, mas deixa só ele responder sobre isso. Hã? Tá, agora vamos lá, vai. Eu argumentei, cara. Não, mas deixa ele... Eu só tô argumentando, ele tá fazendo uma afirmação, eu tô contra-argumentando, é um debate, é isso, cara. Monark, acaba com a maconha, você tá ficando muito maluco. Caralho. Eu sei, mas deixa ele só Fale duas concluir. palavras, Eu não levo irmão. mais a Ele sério falou esse duas tipo de palavras. podcast, não tem como levar a sério. Mas espera ele terminar. Não leva a lugar Vai, nenhum. Humberto, vai. Sobre o acontecido. Eu nem lembro mais o que era o assunto, cara. Entendeu? Para não ouvir, ele fica falando no meio do Sobre ameaça. Humberto. Falando a mesma Palestra, falei duas palavras, seu animal. Humberto, retardado. Um monte de palestra. Calma, gente. Vai comer merda, Monark. Tô saindo da palestrinha. Vai comer merda, Monark. Gente. Fica A pergunta... Vai no cu. Pera aí. Ficar fazer. Ah, mano. A pergunta, Humberto, era sobre a ameaça lá o tweet Deixa do se professor encontrar, sobre ó. a guilhotina. Lá e você começou falando que a liberdade de expressão... Eu não comentei nada sobre isso. Eu achei que é uma bobagem, sabe? Ir lá, desejar a morte de uma criança, etc. Eu não entrei nessa treta. Você pode olhar as minhas redes. Eu não subscrevo isso aí, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que cuidar do que falam na internet para não cometer crime, entendeu? Também É acho. só isso. Concordo. Crime pode ser Eu não qualquer subscrevo coisa, isso, cara. Qualquer coisa pode ser crime. Mas, Não, cara, crime é o que tá previsto na lei, sua anta. então, mas o É. Não, mas não tá previsto na Vai lei. tomar no cu. O que é? Cala a boca, Cala a boca, Humberto, para de falar eu fui merda. político. Qualquer coisa pode estar prevista na... Qualquer coisa pode... Você não sabe rebater argumento, você não tem cérebro, cara. Qualquer coisa. Eu vi. Qualquer coisa pode estar na lei. E você Você tem, pode Monark. passar uma lei injusta. Você pode passar uma lei que é proibido falar o que você pensa. E se seu argumento tá na lei, então foda-se. Então não quer dizer que você é um escravocrata que acha que o Não, eu Estado vou tem o lutar direito pra deixar a de lei do jeito que eu escravizar acho. De Eu novo, acho escravocrata, ele chamou Posso outro questionar na a lei, outra etc, live, mas eu assim. não Meu vou Deus. Ficar fazendo aqui uma defesa... apologia a crime. É só isso. Tá. Entendeu? Ô, Léo, Que a liberdade de expressão seja criminalizada. Você quer que o Estado tenha o direito de controlar o que a gente pensa e o que a gente fala. Eu Entendeu? não Você acho é um isso, não. escravocrata, cara. Igual todos acho os isso, comunistas são escravocratas, no final das contas. Eles querem os filhos dos Eu direitos sou dono de individuais. escravo agora, imbecil. mas por que Não, escravocrata? você é um cara Define que isso. promove a escravidão. Eu sou dono de escravo, eu sou escravocrata. Dono de Sou a escravo. reencarnação do John Locke. É alguém que acredita que escravidão tá certo e que tem que existir. Você não precisa ser necessariamente dono de É o que escravo. tu tá falando, amigo. Você é a favor da escravidão, o escravocrata que é a favor da escravidão, que é o que você é. Você é a Gente. favor do Estado escravizar o indivíduo. É isso que você gosta. Vamos. Você gosta da pica do Estado no cu. Opa! Gente, vamos encaminhando para o final, então. Uma pergunta a mais para cada um aí, Léo. Agora pergunta para o Humberto. vai. Humberto, acabou de chegar aqui no chat o Rafael Barros pergunta: Humberto, poderia explicar como a ideologia pode determinar as formas de consciência do indivíduo? Ixi, eu não sei se eu entendi. Como que é? Repete. Você poderia explicar como a ideologia pode determinar as formas de consciência do indivíduo? Ah, tá. Então, a gente não nasce já com uma ideologia. A gente vai desenvolvendo essa ideologia a partir da nossa interação com o mundo. E o mundo que a gente vive é um mundo capitalista. Então, a gente tem
uma série de aparatos de dominação ideológica que vão formatando, né, essa subjetividade. Por isso, por exemplo, que o Max Fischer lá imortalizou a expressão: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Por quê? Porque a gente vive no capitalismo. Então, toda a indústria cinematográfica, toda a mídia de massa, toda a estrutura educacional, toda a estrutura Fico vendo a cara do Monark assim, pensando coisas, as besteiras que ele tá pensando na cabeça dele, ele não tá nem ouvindo nada. jurídica, todas essas coisas, elas são formatadas para que não haja um questionamento da propriedade privada dos meios de produção. Então, isso vai formatando a nossa maneira de enxergar o mundo, né? Então, isso é a ideologia, né? Sim, concordo com o Humberto, exatamente. Nós nascemos num mundo capitalista que formata a gente a acreditar nesse sistema, entende? Se você não busca informação em outro lugar, não procura se orientar, não procura pesquisar, não procura, sabe, ir para outras vertentes e fazer um questionamento crítico, um posicionamento crítico a essa ideologia que a gente nasceu, realmente você fica nessa dominação, né? Agora, é difícil, né, ficar falando com o Monark. O Monark não tem nada na cabeça, ele tem 2 ou 3 palavras na cabeça dele e o resto tudo é teoria da conspiração. Então, o Estevão Mesaros, que a gente quer aqui, trabalha muito bem com isso. O Nico Pulanzas, por exemplo, quando vai formalizar a respeito do Estado, também fala isso, né? Joaquim Rich, quando vai falar do Estado, também fala isso. Ralph Miliband, quando vai falar do Estado, também fala isso. Então, isso está em Marx, mas está nos marxistas também, essa forma de demonstrar que existem, né, em Gramsci também tem isso, de demonstrar que há uma estrutura social organizada a partir da lógica capitalista que formata a nossa forma de ver o mundo e de ler o mundo, né? Por isso que a gente trata como natural questões que são construções sociais, como, por exemplo, a propriedade privada. Quer comentar, Monark? Cara, ele já falou, ele já repetiu as mesmas Ele fez a coisas. pergunta de novo, eu vou deixar o cara sem resposta, Monark. E, tipo, é meio cansativo ficar ouvindo as mesmas coisas várias e várias vezes, não? Não, tranquilo. Então, pergunta pro Monark. Você quer falar? Manda. Não, fala aí, eu acho Tá. que não tem mais nada Tá. para acrescentar. Eles vivem no mundo claro, de- não sabe nada. Pergunta aí, Léo. Então, a última para o Monark aqui. O Tavares pergunta: Monark, você se sente sozinho nessa briga de narrativas? E qual sua projeção para o futuro do Brasil na próxima eleição? E se você ainda pretende voltar para o Brasil? Cara, às vezes dá muita vontade de voltar para o Brasil se não existisse um governo autoritário que me persegue pelas minhas opiniões, né? Que é o problema, né? Que é o que o Humberto defende, que o Estado possa perseguir pessoas como eu, porque eu penso de uma forma que o Estado não gosta, né? Ele defende isso, gente. Você defende isso. A verdade é essa. Você defende Nada isso. a Todo ver. mundo tá vendo. Todo mundo que tem cérebro consegue enxergar, entendeu? Que nem tu, né, Monark? Tem um baita de um cérebro aí, né, mano? Olha, Todo mais mundo do que vendo. Ele vai acabar sendo voltado pelo Ice. O Ice que vai acabar voltando com o Monark. E ele vai vir à força pro Brasil, meu Deus. Os caras vão medir o tamanho do cérebro agora. Vai, Pra esse vamos lá. regime o meu maior. totalitário Meu brasileiro. maior, Monark. Meu maior, Monark. Meu maior, eu tenho mais É neurônio. precária. A organização cerebral, sua mente é precária, sabe? Vamos lá, Tem uma Monark. mente precária. Verdade é essa. Não, é que, tipo... Ô, Vilela, eu não sei, eu acho que você dá espaço, você não dá muita opinião, mas, tipo, sei lá... Monark, Você- o Vilela não deve chamar os comunistas, né, Monark? Não deve. Tem que Pode censurar os chamar, comunistas. pode É chamar. isso que você quer dizer, né, Monark? A única coisa que eu acho... Não, eu acho que tem que chamar. Eu tô aqui conversando com você, bicho. Só pra saber. Eu tô aqui conversando, dando espaço pra você, cara. O que eu tô falando pro Vilela é exatamente que ele tem que se posicionar e parar de ficar aceitando abobrinha de gente que quer chacina, que quer matar pessoas e que quer tirar os direitos individuais nossos. Vilela, ele está aqui no seu podcast advocando para que o Estado possa tomar a sua propriedade caso você fale alguma coisa que o Estado não goste. Você tem que se posicionar sendo um influenciador, sendo um podcaster. Você não pode só ouvir isso calado e falando, não, o Monark tá falando uma coisa, ele tá... Claro, ele vai botar toda a carreira dele em risco, ele sendo esse neutrão aí, né, que é o cara do corte da inteligência limitada. Ele vai acabar com a carreira dele fazendo exatamente o que o Monark fez. Ele vai seguir os conselhos do Monark e vai fazer exatamente a mesma coisa. É claro que não, né?
está falando outra. E aí, audiência, o que será que é? Não, cara, senão você vai acabar sendo escravo desses escravocratas, porra. Não sei se você está acompanhando o programa, Monark, mas a gente teve um programa aqui só sobre isso. E teve até muita discussão, porque o pessoal achou que eu não deveria me posicionar, e eu posicionei. Foi aquele debate com os comediantes e tal, sobre liberdade de expressão, sobre se deveria prender o Léo. O que eu te falo é o seguinte: a partir do momento que o Humberto ou qualquer pessoa não defenda na minha frente que tem que matar outra pessoa, e eles nunca defenderam isso, inclusive hoje não foi Estão defendido defendendo isso. isso sim, Vilela. Mas ele acabou de eles falar estão que falando não. isso de uma outra forma. Ah, Eles mas estão falando isso assim, não, nós temos que fazer uma revolução e substituir os donos de meio de produção. E aí ele concorda que o sistema politicamente é engessado e que a elite nunca vai realmente permitir que a gente bote elas para fora. Então, obviamente, a conclusão lógica do que ele está propondo é que a gente junte uma massa de pessoas imbecis, entendeu? E convença elas de que o capitalismo é malvadão, cause uma revolução onde elas tentam matar ou tirar à força a estrutura que já se estabeleceu, num processo revolucionário sangrento, cara. É isso que eles estão promovendo. Agora, se você quiser viver no mundo da ilusão, que eles estão falando só coisas benéficas para ajudar as pessoas e promover a utopia do comunismo, aí você está sendo iludido e você está prestando um serviço errado para a sociedade, que inclusive vai morder a sua bunda no futuro. Ô, Roberto, você vai morder minha bunda no futuro ou não, cara? Já agradeci a participação dos dois Eu aí. não, cara, Deus o livre. Cara. Obrigado. Tá, então eu vou falar de maneira bem... Explique clara para ele se testar você dúvida, tá? vai matar a galera ou não. Eu não quero pegar em arma, eu não quero matar ninguém. Eu só quero que a classe trabalhadora assuma o controle do Estado. Se a classe dominante não pegar em armas contra nós não vamos pegar em armas contra eles, tá bom? Mas é o que o Monark discute, então... o que o Monark discute é que isso é utopia, que vai acontecer. É inevitável, é isso ou não? Pô, mas que ele tá vivendo no outro século? Uma estrutura, tipo, o Estado tem exército, o Estado tem a polícia, o Estado tem as armas. Isso. Se o Estado usa armas contra a gente não pode usar armas de volta? Mas o Estado só vai usar armas contra a gente se a gente pegar e tentar tirar à força a propriedade de controlar o Estado. Então, ou seja, você está promovendo um conflito entre essas duas classes, digamos assim, que você sabe que o resultado vai ser violento e sangrento, ou seja, você está promovendo chacina. Mas, assim, a classe que hoje está no poder chegou no poder com chacinas, porque a classe capitalista chegou no poder arrancando a cabeça da monarquia, da nobreza. Foi a mesma então você coisa. admite a Revolução que Francesa. Está uma chacina. A classe capitalista se transformou na classe revolucionária e decidiu, olha, agora nós vamos tomar o... A cada momento da história, uma classe substitui por outra e domina o poder de uma outra classe. No caso do século XIX, XVIII, melhor dizendo, né? Houve então a burguesia que ascendeu ao poder, tirando, com a ajuda do povo, tirando os monarcas, né? Como ele está falando ali na Revolução Francesa, como o Humberto está falando aí. Então, a cada momento da história, a gente tem uma classe que vai e fica no poder, né? E aí chegou um momento da Revolução, na Revolução Russa, no caso, que daí tinha falando bem grossometramente, também acabaram com a monarquia deles e dessa vez eles tentaram colocar a classe trabalhadora no poder, né? Eles colocaram. É mais ou menos por aí, né? Tira-se um poder e vai um outro no lugar. Né? E o que eles pregam, os comunistas, é que o povo vá para o poder no sentido de ser uma ditadura do proletariado, ou seja, a ditadura, o modo de falar ditadura é um pouco assim, exagerado, assim, dizer que é uma coisa dura, mas na real é que nós vivemos, de acordo com eles, na ditadura da burguesia, então realmente a gente vive no capitalismo, é isso mesmo que acontece, né? É eles que ditam as leis, o status quo que está aí, entendeu? Tudo é para favorecer a velha política de sempre, desse poder que está aí, mas uma hora pode virar e um outro poder ter a sua ascensão. Então é isso que ele está conversando aí, e o outro é muito burro. Desculpa, Monark, você não estuda, você não se informa, fica vivendo numa história aí que não sei de qual século e tá toda errada de qualquer maneira, porque ele nem entende, ele acha que quem tá dominando é uma elite, ele tem muita fantasia, não sei, ele se contradiz muito, ele mesmo não se contatena com ele mesmo, é muita confusão. Então é difícil a gente ficar explicando isso
e falando assim, ah, por que que ele tá lá, né? Não vale nem a pena discutir com esse cara, sabe? Todo podcast que ele aparece, ele fala a mesma coisa, e fala que é escravocrata, que a pessoa é burra, que isso e aquilo, tudo que é pra ele, sabe? Eu acho que quem deveria ser o escravocrata é ele, que tá sendo o próprio escravo dele mesmo, Ao né? poder. O que a nobreza fez? Reagiu com armas contra a burguesia, contra Contra esse os pensamento que defendiam dele. a propriedade privada. O que o pessoal que defendia a propriedade privada fez? Pegou o rei, botou em praça pública, arrancou a cabeça. Tem uma fase da Revolução Francesa chamada de fase do terror, onde um monte de gente morreu. Foi? Não é a mesma coisa, E é isso que Monark. você quer. Então, na verdade, o que acontece? É o seguinte, hoje tem uma propriedade privada, tá, que explora a maior parte da população. A sua solução, portanto, então, é deixar essa maior parte explorada. E o pior, tem propriedade privada que nem é usada para plantio, para nada, né? E aí quando vem né, o pessoal do MST pega essa terra para eles e eles plantam, onde cultivam, eles são criminalizados por isso, né? Mas isso está na lei. Você pode ser produtivo numa terra improdutiva quando ela não tem uso daquela terra, né? Já tem essa lei. Então, eu acho assim, entende? Eu acho que tem coisas aí que você tem que pensar melhor no que é propriedade privada. Não é bem comum. Ele nem sabe o que é propriedade privada, ele é burro. Eu acho que isso está errado. Só isso. Beleza, solução? então você promove Mas qual- genocídio, mas qual a sua- suicídio. Qual a solução que você quer promover, Monark? Com essa... A minha, Pode falar. a minha solução é que a gente pegue esse sistema, entendeu? E use essa força popular que ele supostamente quer agremiar para a violência, que a gente use para reivindicar mais direitos individuais. Defender o direito à nossa propriedade privada, que é um direito importante conquistado historicamente pelo indivíduo, entendeu? E eu acho que a gente poderia melhorar o sistema em vez de falácia. destruir ou tentar destruir, causando uma chacina de pessoas inocentes que são consideradas os trabalhadores por eles, entendeu? Eu não acho que pegar e convencer os trabalhadores a ir se matar contra o exército seja uma boa ideia. E é essa ideia que ele promove. Eu vou já A agradecer, ideia do então, Monark, então, é que a classe dominante se vai conscientize. dar benefício para a classe dominada estando no poder. Essa é a ideia do Monark. Parece muito crível, né, gente? Não, eu acredito que se houver uma conscientização da maioria das pessoas e houver uma evolução da mente das pessoas e do que elas enxergam como realidade, se elas tiverem mais informação, mais conhecimento, eventualmente as estruturas que hoje nos regem vão garantir melhores condições a essas pessoas, entendeu? Então, para mim, a solução está muito mais no empoderamento individual e no trabalho de nós como sociedade e indivíduos que não pertencemos à elite, virem aqui na internet e informar as pessoas de como o mundo funciona para que elas possam melhor se defender dos sistemas que já existem, entendeu? Eu quero que as pessoas possam se defender do Estado. Já ele quer que o Estado tenha poder completo e autonomia de fazer o que ele quiser com os indivíduos. Gente do céu, esse cara tá totalmente doente das ideias, sinceramente. E o mais interessante nisso tudo, que parece assim, quando ele fala sobre colocar esses trabalhadores lá e tal, e não fazer coisa sangrenta, e ficar lá nos seus direitos individuais e tudo assim, ele mistura uma série de coisas de Estado, sendo que o próprio comunismo, na sua raiz, não quer ter um Estado. No começo ele usa o Estado para o socialismo, e aos poucos eles vão colocando o poder no povo, né, o povo no poder, e aí depois, aos poucos, a coisa funciona de tal modo que não precisa mais ter o Estado. Aí sim passa para uma segunda fase, e ele é um cara que sabe disso, porque tá toda hora o pessoal falando para ele, mas parece que ele não lê, ele não se informa, e fica criando ideias na cabeça dele sem nenhuma orientação, né, right and left, então assim, não dá para confiar, mas é como a gente sabe, ele é só um cara ali, a gente vê a cara do Vilela, ele está lá só para conversar, para brigar e para dar view, é só isso, ele farma view. Tô formando view aqui também, então é isso, né, gente? A gente tem que ver que a ignorância às vezes também ajuda você a ter umas ideias reforçadas, umas boas ideias de pessoas como esses comunistas e outros que chegaram. Acho que qualquer um outro, né, que for debater com ele, às vezes até melhor do que o próprio monarca. O monarca é uma vergonha, e eu acho que o dia que ele descobrir isso, acho que ele vai pirar mesmo, sabe? É uma vergonha. É isso, pessoal, eu fui. Tchau!